Pessoal, vamos fazer uma reunião, era hoje para ser a reunião final do calendário de licitações 2022, porém eu acho que o calendário de 2022 ele vai ser adequado ainda, porém eu acho que vai ser uma reunião intermediária. Então a gente já teve algumas reuniões já no começo do ano, já foi falado como que deve ser feito, já encaminhei alguns e-mails, já abri aqui para vocês também o canal do setor de licitações. Quem quiser verificar aqui, eu deixei aqui orientações sobre o calendário 2022. Vou colocar no chat aqui para quem quiser verificar. O prazo, na verdade, era até o dia 30 de outubro para incluir todas as demandas do calendário 2022, em virtude principalmente da adequação da segunda adequação do PGC, que vai do dia 15, 16 de novembro a 30 de novembro. Por que a gente está fazendo esse calendário aqui? Conforme o Honório já falou, as UASGs estão sendo centralizadas na UASG do IF Sul de Minas, igual eu falo, pessoal, não é o UASG da reitoria, é o UASG do IF Sul de Minas. Então, a gente tem que tomar por conta agora que a gente não é mais na verdade, no Compras, Campos Passos, Poços, Pouso Alegre, Carmo de Minas, a gente, na verdade, é o IF Sul de Minas e a unidade de compra nossa vai ser Passos, Poços, Pouso Alegre. Vai manter as equipes como foi. A gente já fez uma portaria normativa esse ano, então quem quiser verificar também a portaria normativa está exposta para todos, já divulguei para todo mundo aí, principalmente para os DAP e diretores dos campi. Então, vocês podem verificar na portaria normativa, já deixei para todos verificar, está nos itens aqui e também está no item da licitação aqui, legislação em cartilha e fluxogramas, ok? Já foi divulgado alguns fluxogramas de licitação, de contratos está em análise, em andamento, então a gente pretende publicar esse ano ainda de contratos, entendeu? Lembrando que o quê? Tudo que a reitoria faz, na verdade, a gente está tentando padronizar todas as situações. Logicamente, com essa portaria normativa aqui, os campi ter a sua autonomia, conforme determinado pela portaria normativa. Então, a gente vai manter essa autonomia administrativa dos campi, porém, a gente tem que, o máximo possível, centrar esforços para contratar de forma compartilhada todas as licitações, ok? Isso já foi questionamento da CGU, do TCU, da auditoria, de várias outras situações para a gente tentar, não é que eu falo diminuir as licitações, e sim compartilhar as pessoas, todas as possibilidades que a gente consiga fazer de forma otimizada todas as licitações, ok? Então, em vez da gente trabalhar de forma única, o ideal é que a gente trabalhe de forma conjunta entre reitoria e camp. Até mesmo entre reitoria aqui, a gente sempre teve muita dificuldade entre as pró-reitorias, então hoje a gente vai ter uma dificuldade muito maior, porém, a gente, se planejar essa dificuldade, ela se torna, talvez, não vai se tornar um empecilho, e sim talvez alguma coisa que a gente possa já definir, ok? Para isso, a gente fez o calendário de licitações inicialmente de 2021. Já foi divulgado com todos vocês aqui. O calendário de 2021 inicialmente foi para os 3 campi, Passos, Poços de Caldas, que integraram esse ano, a reitoria, Carmo de Minas e Três Corações. O calendário 2022, a gente já estava prevendo também Confidentes, Machado e Muzambinho. Porém, em virtude que o Honório falou ali da prorrogação do prazo das UASG, que ficou para o ano de 2023, não é que a gente não vai utilizar o calendário para esses campi, porém, eles vão ter uma autonomia maior ainda que vai em virtude do calendário. Então, aí a gente pode iniciar, sim, o calendário de 22 com os campi, porém, pode ter autonomia e não precisa ficar distrito ao calendário. Mas eu acho que é importante a gente já começar a fazer licitações compartilhadas para chegar em 2023
iniciar essas licitações compartilhadas. Então, é muito importante, eu creio que a gente iniciar já esse ano, porém, a gente iniciar de forma gradual, não precisa iniciar tudo de uma vez com Inconfidentes Machado Muzambinho, não. A gente pode ir fazendo por etapas. Para 2023, a gente já está acostumado com o planejamento e com as licitações que vão ocorrer. Eu vou passar aqui, pessoal, só um resumo aqui. Depois, eu vou fazer na próxima semana aqui uma reunião individual com os DAPs, principalmente Passo, Poço, Pouso Alegre, Três Corações e Carmo de Minas, e com as pró-reitorias do Instituto Federal, da reitoria aqui do Instituto Federal. Então, eu vou passar de forma geral aqui, entendeu? Já expliquei já nos vídeos verificados, e também eu já vou definir, fazer algumas definições e depois verificar com vocês aí se pode ou não pode, ok? Verifiquei que vocês colocaram a data de quase todas as licitações que vocês pretendem participar e também colocou também o objeto e o serviço. Porém, o ideal é que eu faça depois reuniões individuais para a gente talvez se adequar e talvez até o final do mês a gente faça uma outra reunião geral dessa aqui para talvez definir, sanar algumas dúvidas, talvez entre algumas pró-reitorias e unidades da instituição. Lembrando que o quê? Conforme eu falei, Inconfidentes Machado Muzambinho vai ter sua UASA própria o ano que vem, mas é adequado a gente já iniciar. Eu acho que esse ano já houve tratativas de Inconfidentes Machado Muzambinho por parte de ração, outras situações. Lembrando que o quê? Não é necessário, não é que não é necessário, não é proibido a gente fazer duas licitações do mesmo objeto durante o ano. Por quê? Cada unidade pode ter uma especificidade diferente. Talvez eu falo até em relação, a gente falava muito em relação à ração. Não é que a gente vai fazer uma licitação de ração para o Instituto inteiro, que Confidência Machado Muzambinho, mas a gente, se der fazer, bom, mas pode ser que use técnicas e talvez outras situações que necessitem que Inconfidentes faça uma licitação, Machado faça outra. E Muzambinho pode entrar uma das duas, um exemplo, entendeu? Mas isso a gente tem que verificar caso a caso, e esses casos a caso, eu peço que vocês, entre campos, já verifiquem as demandas que está divulgado para todos, para vocês aí, entendeu? E que durante essa semana, até o final do mês, a gente consiga já definir. Lembrando que o quê? Em relação à reitoria Carmo de Minas e Três Corações, eu devolvi o PGC do PAC de 2022 total, principalmente para fazer a definição das datas conforme o calendário de licitações e também incluir no PAC o valor orçamentário do ano em exercício de 2022. Ok? Então, a partir da próxima terça-feira, Reitoria, Carmo de Minas e Três Corações tem que já encaminhando o PAC adequado conforme o calendário de licitações para já ir fazendo adequação e inclusão no PAC. Vou passar de forma gradual aqui, pessoal, só ir na consulta geral aqui, porque assim, depois a gente vai passar de campos em campos, como que é feito. Então, vou pôr na consulta aqui, principalmente, posso só Poste Caldas aqui, só uma situação real aqui. Tudo que for contrato, então a gente definiu aqui, Poste Caldas é o órgão demandante. Aqui vai ser a unidade gerenciadora. O que é a unidade gerenciadora? É a unidade que vai fazer a licitação ou vai gerir aquela licitação. Pode ser com a demanda de Poste Caldas seja gerida pela reitoria, conforme está aqui. Pode ser que Inconfidente seja o responsável por fazer aquela licitação, ou Passos, ou Poços. Isso aqui a gente está vendo e a gente vai tentar, pelo menos, Passos, Poços, Pouso Alegre e reitoria, tentar fazer uma equalização de número de licitações.
neste último ano aí, a reitoria, na verdade, ela ficou com a maioria das licitações. Conforme o plano, o controle de processo aqui, principalmente a reitoria, ela fez a maioria. Não é que a reitoria ela tem que ficar, não é que a reitoria tem que fazer maioria, a reitoria tem que tomar conta da gestão. Então vai ter uma divisão maior. Vou conversar com cada camp aqui em relação aos prazos, o que pode ser feito, o principal item vai ser definido, porém peço a vocês aí que a gente vai tentar fazer uma divisão para não sobrecarregar ninguém e que ninguém possa, talvez, e todos que possam aprender. Ah, mas eu tenho mais expertise em outro processo. Beleza, a gente faz a troca e diminui, mas a gente tem que dividir um pouco mais aqui as licitações de forma que a gente consiga se adequar e compartilhar todas as licitações. Com a entrada de Machado e Confidência Muzambinho em 2023, de forma definitiva, a gente pode fazer. Mas não é que eles não possam já fazer algumas licitações compartilhadas. Já pode iniciar e verificar. Ok? Então, aqui, Poços de Caldas, que eu falei para vocês aqui. Então, 2022, desculpa. Aí vai Passos, vai ser a mesma coisa, igual eu falei para vocês, vai ter as estações próprias. Quais são as estações próprias que eu coloquei aqui, que vai ser unidade gerenciadora? Tudo aquilo que for respectivo somente ao campus, cada campus vai fazer a sua licitação. Renovação de contrato. Contrato pertence ao campus de origem. E também licitações, aí depois vai ter licitações que podem ser compartilhadas. Então, licitações que podem ser compartilhadas, a gente vai definir aqui, entendeu? Eu sei a maioria que está aqui. Vai fazer a definição e vai fazer divisão. Aí, dentro dessa semana, a gente vai, de conversa individual com cada campo, a gente vai diminuindo e elencando as atividades já para o ano que vem. E como que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer o máximo possível como a TI faz hoje. O que a TI faz hoje? A TI já define todos os itens, não no SISEC, sim de forma planejada, 3, 4 meses antes da licitação. Então, a licitação para janeiro é ideal que comece no mínimo de 3 a 4 meses antes. Primeira coisa, com a definição do objeto, com a pesquisa de preço e com o lançamento no SISREC posteriormente. Vai ter o ETP, vai ter o mapa de riscos no caso de serviço. No caso da TI, também tem o DOD, que é o documento de oficialização da demanda, e outras situações necessárias. Ah, mas feito isso, eu vou poder incluir? Não, é aconselhável que já tenha todos os itens já detalhados durante essas contratações compartilhadas. E o órgão gerenciador, como a gente verificou, a gente vai definir os órgãos aqui conforme para não sobrecarregar ninguém e nem a reitoria, então de forma equitativa. Então a gente vai tentar de forma isonômica fazer dessa forma. Então acho que praticamente todos os campos preencheram aqui. Então tem Poste Caldas, Passos, Pouso Alegre fez o preenchimento também. Então vai ter as demandas aqui. A reitoria também fez o preenchimento. Então aqui a maioria está aqui. Então tem Muzambinho, isso aqui eu tenho que conversar com eles depois. Machado, colocou todos aqui, mas pode ser que um ou outro seja para a reitoria, ou seja para outro camp aqui. Carmo de Minas, Três Corações. Pessoal, inicialmente tem uma dúvida em relação ao calendário, estações, conforme verificar com vocês aqui? Ok, então aqui, como que a gente vai tentar fazer o compartilhamento de estações? Então, tem a planilha aqui, a planilha deu um erro aqui, mas a gente já está providenciando a correção. Mas aqui na consulta está tudo certo. Então, a gente vai verificar aqui. Então, a situação, ser tipo de item. Então, a gente vai colocar aqui obras. Então, obras, só tem 4 obras
previstas para o ano que vem. Então, a gente, dentro aqui, pessoal, já foi previsto aqui. Então, aqui vai ter aqui, ó, material, obra, serviço terceirizado, serviço de engenharia e TIC. Então, obras, então tem quatro aqui. E Inconfidentes que solicitou. Inconfidentes que vai fazer, porque são específicas para o campus Inconfidentes, e eles que vão fazer a licitação. Vai ter aqui, mas aí pode ter material. Material aí já não é específico do campus. Então, Poste Caldas precisa de material esportivo para janeiro. Vai ter outro campus também que vai precisar de material esportivo. Então a gente definir. Então, maio, Inconfidentes precisa de material esportivo também. Em junho, Carmo de Minas precisa de material esportivo. Em agosto, Muzambinho precisa de material esportivo. Machado, em agosto, também precisa de material esportivo. Três Corações, em junho, precisa de material esportivo. Então, a gente vai ter que definir aqui, mas eu não tenho a demanda no começo do ano. Eu posso fazer no segundo semestre? Pode, mas aí o ideal é que a gente faça, no máximo, 2 estações desse objeto, de material esportivo, e não faça 4, 5, 6 estações conforme demanda aqui. A mesma coisa aqui, detetização. Então, aqui está precisando de detetização aqui, Carmo de Minas. Então, e limpeza de caixa d'água. Então, Carmo de Minas precisa para fevereiro. Poste Caldas precisa para novembro. Três Corações fevereiro. E aqui eu acho que vai ser a reitoria que precisa para fevereiro também. Então, aqui a gente pode adequar no máximo 2 estações. Posso fazer uma só? Carmo de Minas pode atrasar um pouquinho? Pode. Por isso eu tenho que verificar com vocês de forma individual para a gente não passar. Aquisição de combustíveis. Então, o Inconfidente está pedindo aquisição de combustíveis. A gente vai fazer um processo, a reitoria, principalmente esse, no caso aqui, vai encabeçar o contrato com a Ticket Log, mas pode ser que tenha aquisição de combustíveis para a fazenda. Não sei aqui qual foi o detalhamento aqui, mas pode ser que outro camp tenha aquisição de combustíveis. Também vai ser a mesma coisa. Então, o Confidente precisa tanto para março e setembro. Então, serviço de vidraçaria. Então, a mesma coisa. Então, fazer a definição e vou sentar com cada um de vocês aqui. Não vou fazer agora, acho que tem muita gente para verificar. Porém, peço que vocês olhem durante essa semana agora, que a gente vai ter as reuniões, antes de ter as reuniões, eu ver se eu marco quinta, talvez sexta-feira, de acordo com a disponibilidade de cada pró-reitoria e cada DAP, para a gente tentar, vocês olhem o calendário de licitações, principalmente as demandas dos outros campos, se vocês podem se adequar a elas e o que a gente pode fazer para a melhor definição. Eu não vou falar aqui, mudar a data de vocês, que eu tenho que sentar com vocês, que talvez vocês precisem em janeiro. Talvez alguns vai ter que adiantar, ou talvez a gente vai ter que, uns vai ter que atrasar. Mais de 2 licitações por ano não é aconselhável, com exceção, talvez, que eu falo em Confidentes Machado e Muzamin, que não vai participar de forma ativamente. Assim, eles vão ter o G própria deles ainda no ano que vem, mas, se possível, já fazer essa junção de objeto e licitações, e quando for possível, e não atrapalhar a instituição nem as outras unidades, a gente vai tentar fazer, sim, a licitação compartilhada junto com o Confidentes Machado e Muzamin. Fabrício, Honório, senhores, senhoras. Marcão, só queria que você aproveitasse a reunião para comentar sobre aquela demanda que a gente recebeu do Ministério da Economia sobre a gente não estar utilizando, que a instituição não está utilizando os processos deles. Sim. Pessoal, essa semana aqui, na última semana aqui, a gente recebeu, na verdade,
duas demandas. Uma de publicação no site de todas as licitações e contratações públicas, entendeu? Então, a gente vai ter que fazer essa demanda. Então, os campos que não publicam no site, então, vai ter que fazer essa publicação no site, verificar que as compras, principalmente tentar fazer a publicação, e a gente já está verificando com a TI em relação à publicação no SUAP também. E outra situação, a gente chegou a uma demanda aqui, vou até abrir ela aqui, só para vocês verificarem. Aqui. Então, é a solicitação da Central de Compras, do Ministério da Economia aqui. O que eles estão pedindo, pessoal? Eles estão nos questionando que a gente está participando de RP e não está empenhando. E por que a gente não está participando e não está empenhando? E também por que a gente não está participando das licitações da Central de Compras. Então, a gente vai ter que justificar isso. Então, primeiramente, trata aqui sobre execução de registro de preço oriundo de compra centralizada pela Central de Compras, entendeu? Se a gente está participando e a gente não está empenhando, isso aí por que a gente não está participando. Então, aqui, fala aqui, identificando unidades com baixa execução. Então, a gente tem que... Não é porque IRP, registro de preço, pessoal, que a gente pode colocar a quantidade que a gente quer. A gente tem que colocar a quantidade que a gente precisa e necessita. Então, isso... A gente não pode tornar um pregão, um edital, uma licitação de registro de preço, somente como para deixar registrado, sim para utilizar sempre e executar essa licitação. Então, mas a gente não precisa. Não precisa. Beleza, a gente não pega, a gente não faz, entendeu? Porque, o exemplo, para a gente participar da licitação, a gente gasta tempo com fazer requisição, fazer cotações, fazer outras situações, a gente gasta o profissional e talvez chega no final a gente não executa. Mas eu não precisava, não sabia. Então, o planejamento aqui, o calendário de licitações já está começando bem antes de 2022 para a gente verificar mesmo qual é a minha principal necessidade, entendeu? Essa aqui eu mandei aqui primeiramente para a reitoria, para a reitoria responder, entendeu? Mas se vocês tiverem aí verificarem aí também, entendeu? Então, aqui a gente está respondendo. Então, em virtude da gente ser somente uma OASC, a demanda vai chegar sempre aqui para a reitoria. A demanda não vai chegar para vocês aí. Mas aí a gente vai ter que questionar vocês por que vocês não solicitaram a execução daquele processo. Ok? Então, isso vale também para as estações que vocês fizerem aí. Não é, eu fiz um registro de preço lá, ficou em 10 milhões. Eu vou contratar isso tudo? Posso fazer um registro de preço menor? Pode. Então, já tivemos no pregão 25 aqui desse ano, uma demanda aqui da CGU em virtude do valor do pregão. O pregão, então, ele estava, com as possíveis adesões, ele estava ultrapassando o teto que a gente não podia fazer. No caso, a gente passou de 20 e poucos milhões, a gente tem que mandar para o Ministério da Economia fazer a análise antes da gente divulgar. Então, a gente não pode fazer licitação por fazer, a gente tem que fazer licitação de acordo com a nossa necessidade e nosso planejamento. Oi, Antônio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Marcão, nós recebemos também aqui esse pedido, né? Inclusive, ele faz link para um formulário. Eu não sei se você respondeu o formulário. A gente está respondendo, entendeu? A gente não respondeu ainda não. Mas não recebeu, na verdade, o que eu vi nesse aí, são poucas perguntas, e nós respondemos aqui referente ao Campos Machado.
Em suma, eu imaginei isso que você comentou aí agora também, mas respondendo o formulário nosso pertinente aos processos do Campos Machado, o objetivo, pelo que eu vi, o Ministério da Economia ele faz o questionamento somente se houve a contratação, ele pergunta, depois ele pergunta se não houve a contratação, e se não houve contratação, por que a gente não contratou? E se a gente quer disponibilizar o conteúdo que a gente, como é que chama assim, planejou, se a gente disponibiliza esse conteúdo para outros órgãos, se caso for necessário. Ele não, assim, quando você comentou assim, eu interpretei dessa forma também, mas respondendo o questionário, na verdade eles querem isso. Tanto que, quando eu respondi aqui, conversando com a diretoria, a gente marcou, na verdade, marcou que não houve contratação, porém, a gente ainda tem intenção de contratar. A grande maioria das atas que eles questionaram aí, no caso do Campos Machado, todas elas vencem agora no mês de dezembro. Eu acho que todo mundo, todos participaram, acho que são atas de TI, né? Atas de monitores e computadores e notebooks. Não, mas, sim, assim, é isso mesmo. Pode falar. Não, é isso mesmo, entendeu? Só que aí eles estão vendo que a gente não está pegando, e esse, talvez, igual o Otávio respondeu aí, eles querem remanejar para outros órgãos que estão precisando, entendeu? Sim, então é isso que eu entendi somente, entendeu? Eu não vi eles falando de nada no Não, questionário lá, fala de punição, da gente não participar, tudo mais. Acho que eles estão querendo saber só se a gente não vai usar para eles remanejarem, porque pode ser que algum órgão queira usar, talvez, o percentual nosso. É isso que eu pensei, entendeu? não, isso, mas o exemplo, Antônio, não adianta nada a gente fazer também, a gente está desperdiçando um funcionário trabalhando na coisa que não vai acontecer, entendeu? Isso aí é uma questão da instituição. Por exemplo, a gente fazer lá 100 licitações e empenhar 100 milhões e empenhar 1 milhão, entendeu? Então, a gente só está utilizando a máquina para talvez não contratar, e talvez se contratar foi aquilo que não foi planejou. Então, chega no final do ano, faz carona de tudo, e não faz aquilo que fez a contratação, entendeu? Então, a gente quer evitar isso para mudar o pensamento, entendeu? Não fazer tudo, e depois, de última hora, a gente pegar, fazer carona, porque a gente talvez não teve aquele planejamento correto. Então, a gente tem que tentar, talvez, fazer o melhor planejamento possível, logicamente. Em virtude da pandemia, em virtude de outras situações, a gente não conseguiu, talvez não teve a possibilidade total de a gente planejar e executar tudo que a gente previa. Mas a gente pode fazer, a partir dos próximos anos agora, tentar racionalizar, principalmente, o serviço e os servidores, para a gente tentar fazer melhoria. Tanto é que vai ter a nova lei de licitações agora aí. A nova lei de licitações ela é nova para todo mundo, e não vai ter como, talvez, as pessoas ficarem fazendo e estudando ao mesmo tempo. Então, a gente, talvez, se a gente planejar, a gente pode diminuir um pouco o serviço, entendeu? Para poder se concentrar no estudo da nova lei de licitações. É isso que eu estou tentando fazer, para a gente não somente ficar igual linha de produção, e sim ter uma noção melhor do planejamento para a gente fazer a contratação. Aproveitando da nova lei de licitação, pessoal, em relação a Inconfidentes, Machado e Muzambinho, eu deixo livre para vocês escolherem se querem ou não querem. Porém, a reitoria não tem expertise na nova lei de licitação. Então, a gente não vai poder dar suporte para vocês nesse momento. Ok? Qual que é a previsão da gente utilizar a nova lei de licitação aqui? A gente, provavelmente, no segundo semestre do ano que vem, ou no primeiro semestre de 2023. A gente não vai utilizar a nova lei de licitação de forma imediata. Mas a gente deixa autonomia para Inconfidentes, Machado e Muzambinho, em virtude de vocês serem autônomos ainda o ano que vem, entendeu? Para poderem definir. Então, a gente quer definir, aí vocês vai querer ou não, mas a gente não vai poder dar suporte, ok? Então, infelizmente, aí vocês vai ter que, a gente até comprou livros, comprou as coisas, a gente vai tentar estudar,
fazer o máximo possível para a gente tentar aprender ela para utilização ou no segundo semestre do ano que vem, ou no primeiro semestre de 2023, no começo do ano. Ô, Marcão, deixa eu só fazer um adendo aqui do que a gente já conversou. Aí só um parênteses sobre o limite da dispensa, né? Certo? Isso, eu ia falar sobre isso. Aí, o que a gente vai utilizar para o ano que vem em relação à nova lei de licitação, já que eu já vou colocar para vocês aqui. A dispensa, a gente vai, e inexigibilidade, a gente vai tentar fazer todas elas na nova lei de licitação, principalmente em virtude do limite 50 mil. Então, aí a gente possibilitar a gente ter mais dispensa para o ano que vem. Então, vai ser Reitoria, Carme, Três Corações, Passos, Poços e Pouso Alegre. Inconfidentes, Machado e Musamin vai ter o seu limite total de 50 mil reais para serviços e materiais e 100 mil reais para obras de serviço de engenharia. Então, se a gente conseguir, né, as outras unidades, Reitoria, Carme de Minas, Três Corações, Pouso Alegre, Passos e Poços, o limite, em vez de ser 17.600, a gente já iniciar com os 50 mil reais. Aí, nesse caso, a gente já utilizaria a nova lei de licitação para dispensa de licitação e inexigibilidade. No entanto, essa utilização da nova lei de licitação para dispensa e inexigibilidade vai exigir também de vocês aí novos procedimentos a serem realizados. Por exemplo, a obrigatoriedade e preferência do processo eletrônico. Sempre a gente não vai fazer dispensa mais em papel, então ela deve ser muito bem justificada. E todas a dispensa vai ter que ter o ETP e vai ter que ter também o projeto básico. Então, a gente vai tentar fazer os 50 mil, porém a gente vai padronizar em virtude disso. Ok? Então, mas a gente vai tentar fazer, principalmente para oportunizar todos os campos consiga fazer dispensa de alguns itens que a gente não conseguiu fazer nesse ano 2021. Marcão, se você me permite, eu só complementando a fala sobre planejamento. Eu acho que em diversas ocasiões, né, principalmente aí com os DAPs, a gente, aliás, isso acho que é um consenso, né, de todas as unidades, nosso maior problema sempre é planejamento. E isso não é uma fala de transferência de culpa, isso não é uma fala também, né, de, comentar na reunião de licitação ou de contratação, que a gente não sabe planejar. Não, o que a gente sempre escuta nas reuniões com todos, e aí sem exceção, é que, o pessoal tem dificuldade de se organizar internamente, e aí cada um com as suas justificativas. E aí o processo da centralização dos VASCs, né, a grande coisa que a gente escutou é assim, a gente não consegue, às vezes, organizar interno com grande dificuldade, né? Vamos trabalhando, essa é a dinâmica do setor, vai fazendo. Nunca deixou de não entregar, né? Todo mundo entrega, né? Em todas as unidades, a gente nunca devolveu. Passamos aí os perrengues, mas nunca devolveu o orçamento. Então, assim, o grande problema é sempre planejamento, e o maior medo é, como é que a gente vai planejar entre as unidades? Então, o objetivo dessa principal, né, minha do Marcão e da equipe da PROAD, obviamente, né, representada por Marcão, e nas unidades é justamente a gente conversar e tentar sensibilizar o pessoal que, assim, nós não temos a opção de falar assim, não, nós vamos continuar como estávamos, né, era melhor a instituição, todas as discussões, né, estão tirando autonomia, isso, infelizmente, é uma fala bem política, a gente tem fora daqui, né, quando representamos em Brasília, mas aqui não, aqui a gente tem que tentar minimizar os nossos problemas. Eu acho que, na verdade, o que eu sempre falo aqui na reitoria, né? Acho que a gente tem que tentar tirar algum ganho de toda a situação. Uma delas é a centralização. O que o Marcão comentou. No CD, a primeira vez que me perguntaram, eu falei, gente, vai ser extremamente desafiador. Vai dar muito problema, mas talvez seja ali o momento ideal da gente colocar o pessoal para se planejar mais. Se o Thiago aí me permite, né? Vou usar o exemplo, né? Só porque agora está com eles lá, mas a gente tem, por exemplo, aí só como exemplo, tá, gente? Não é uma análise, né, muito detalhada, mas, por exemplo, o recurso da capacitação. Todo mundo sabe que eu sou defensor sempre da gente ter esse recurso, talvez, centralizado na reitoria, desde quando eu estava na gestão de pessoas.
Porque a gente programa as capacitações geralmente, e aí, obviamente, com liberdade da unidade de fazer como ela quiser, né? Eu sempre comento que assim, a unidade tem que ter pelo menos a liberdade dela falar assim, não, peraí, talvez agora está no momento de eu privilegiar um pessoal, que você tem a galera, né, da média acima da média, talvez naquele momento eu consigo, né, por um outro fator, colocar isso. Isso a gente falava desde quando da gestão de pessoas. Mas, assim, por que não? Olha para você ver, eu acho que é o 4º ano consecutivo, não é bullying não, Thiago, sacanagem, mas eu acho que é o 4º, você nem estava aqui, né? É o 4º ano consecutivo, que geralmente chega no final do ano e a gente, sobrou um recurso, por diversos fatores. Esse ano, inclusive, a gente teve, né, todo mundo estava aguardando, vai ter pico, não vai ter pico, vai poder, aliás, né, vai poder ser utilizado, vai poder ser utilizado. Mas tirando isso, eu acho que é um recurso, por exemplo, que é fácil da gente planejar ele. É desafiador, trabalhoso, mas é fácil. Ó, no primeiro do ano, peraí, é o que a Projeto já faz, né? Pessoal, vamos fazer isso? Então, assim, talvez a gente criar umas rotinas, né, de alguma forma, pensando na centralização e na facilidade de ter. Vou falar o exemplo aí, só para concluir, da parte da capacitação. Na prática, depois de tudo, passa para o CD, conversa, vem para a gestão, o pessoal devolve a situação hoje da Projeto. Eles têm que entregar o processo para a gente empenhar daqui 2 semanas, né, no máximo, considerando as datas, que poderiam, inclusive, ser menores. E aí, vira aquela rotina doida, né? Até o Zé Roberto, que é pró-reitor no IEF São Paulo, está aqui hoje, né, por coincidência, trabalhando daqui. Eu tive 2 dias em São Paulo, a gente vai conversando isso na viagem. A gente gostaria tanto de, no final do ano, ter um sossego, de falar assim, peraí, nós vamos trabalhar muito, mas, né, os problemas vão vir só de fora da instituição. Porque geralmente a gente tem aquela loucura de final do ano, nossa, sobrou, e agora o que a gente faz? Então, assim, isso eu me refiro a todas as áreas, né? Às vezes a gente tem editais que a gente vai deixando, o pessoal às vezes não consegue em tempo responder para a administração, e aí, assim, fica aquele negócio, né? Somos todos juntos, estamos, né, fazendo parte aí do elo, a corrente não pode se estourar, mas não é assim que acontece na prática. Porque depois estoura aquele negócio, só tem que fazer para amanhã. E aí eu estou tirando tudo referente a recurso extra. Esse, todo mundo, né, tem muita tranquilidade. Mas o recurso da instituição, eu acho bem complicado, sabe? A gente não ter conseguido, talvez, avançar e o medo, nossa, agora a gente vai ter que unir e o planejamento é o problema. Assim, eu acho que uma instituição de ensino tem tanta gente, né, da área, tem tanta coisa, e às vezes os nossos grandes gargalos de problemas são justamente, às vezes, o pessoal que é até da área, e que às vezes até ensina sobre o assunto, mas que na hora de fazer, mas vocês são burocráticos, isso daí tem legislação, isso aí vão mudar. Aí foge um pouco do contexto que nos cabe, que é de executar. A nossa função é executar e entregar. E os nossos serviços, depois da entrega, são os alunos formados. Então, assim, quando a gente não entende isso, aí fica, né? Você escuta aqui na pró-reitoria e todo mundo deve escutar nos DAPs. Pô, vocês são muito difíceis de trabalhar, não sei o quê, pede isso, pede aquilo. Pô, mas você teve 1 ano, o recurso estava parado 8 meses, 9 meses, você não conseguiu chegar num consenso, numa discussão. E aí a gente vai faltando aí 20 dias para empenhar, não empenhar, né? Voltando, repetindo. Estou falando de recurso da instituição, não extra-lucro. Isso daí é a loucura de sempre, e ainda bem, né? A gente é um dos recordes aí, uma fala que eu uso sempre com o Brega, acho que a gente tem que ter muito, né? Levantar sempre a bola sobre isso. A gente tem uma captação externa sensacional, né? Para reitoria de extensão, né? Braganhola, etc. Então, assim, acho que é importante a gente frisar isso. Só que, né, voltando ao assunto da centralização, aliás, né, comentando sobre a centralização, esse é um desafio de todos nós. A gente ouve, para a reitoria, assim, todo mundo tem que ajudar a minimizar a situação que eu espero que a gente chegue em algum momento, né, que o planejamento seja um pouco melhor, né, elaborado, né, pelos setores, a gente consiga engrenar para que os servidores da área, eu sempre falo isso para os nossos coordenadores, que vocês tenham um pouco mais de tempo de fazer gestão, porque na prática, às vezes, a gente não consegue fazer gestão, a gente vai comprando, e depois fala assim, passa, né, e aí, né, para que comprou isso? Porque, gente, de verdade, os tipos de modelos de questionamento que a gente tem recebido, e essas são as conversas, é disso, né? É exatamente nessa linha. Qual é a necessidade? Por quê? Por que fez essa aquisição? Por que vocês compraram isso?
por que entregou isso, né? Qual que era o objetivo disso, né? O que a sociedade vai ganhar com isso, e aí comparativo mesmo, e aí se for analisar, isso é número, e aí não tem muita filosofia, né? O pessoal às vezes, você não consegue, né, escrever um livro sobre o assunto, você vai ter que executar e provar o porquê. Então, aí as falas do Marcão. E só para complementar também o que o Antônio Marcos falou, o objetivo, o Antônio Marcos e o Marcão, o que eu sempre tenho escutado quando a gente vai em reunião em Brasília, Marcão e Antônio Marcos, é justamente isso daí. O pessoal quer, até um rapaz que era, se eu não me engano, trabalhava na Câmara dos Deputados e aí está no Ministério da Economia trabalhando com centralização e compras. Aí ele falou, né, que o principal objetivo deles era tentar fazer um pouco mais de gestão com recurso público, porque eles identificaram que quando eles começaram a avaliar a situação, isso não tem nada a ver com ingerência sobre gestão de uma instituição, é que a maioria dos itens da rede, isso eles comentaram conosco, né, para reitores, é que era o lá do Catimate, né, começava com A, todo mundo classificava aquilo como o primeiro item. Aí eles foram olhar, mas por que tem tanta coisa assim? Porque a galera nunca, coloca sempre em qualquer um, o importante é comprar. E aí, manda embora. Então, assim, essa fala, né, de avaliar é justamente no sentido, não, peraí, dá para a gente tirar itens daqui e passar para uma outra. A gente viveu isso nas usinas fotovoltaicas. O pessoal fez um registro gigante, depois a gente conseguia fazer, né, empréstimo, mandar de uma para outra, e às vezes atrapalha um novo colega, né? E é isso o objetivo da centralização. Mas é uma fala no sentido que, assim, eu acho que cabe a todos nós, né, tentar ir no trabalho de formiguinha, sensibilizar tanto a área meio quanto a área fim, que a gente ensina isso e a gente precisa colocar na prática. Ou teremos problemas o resto da vida, e aí é uma decisão nossa, né? Vou trabalhar 30, 40 anos aí sofrendo, ou a gente vai conseguir realmente, na prática, fazer um planejamento um pouco melhor a nível de instituição. Beleza? Muito obrigado. Pessoal, mais alguém quer falar? Sobre o plano aqui, pessoal, vocês entenderam a planilha, o calendário de licitações? Aqui a gente consegue consultar, então vai estar... Acho que precisa fazer uma melhoria aqui, por isso que a necessidade de reunião com cada unidade para verificar de forma correta. Pessoal, aproveitando aqui então, em relação às notícias para o ano que vem, em relação principalmente aos campi. Eu encaminhei aqui tanto o fluxograma para vocês aí, a legislação sobre licitações, e também eu vou destacar aqui para o ano que vem em relação à autonomia dos campi. Mesmo os campi, com exceção em Confidência Machado nos domínios, têm autonomia. A gente fez uma forma dos campi, Passos, Poços, Pouso Alegre, que tinha o ASG anteriormente, também terem autonomia administrativa aí. Este ano a gente usou sequencial, então o pregão 1 ele poderia ser da reitoria, o 2 de Passos, o 3 de Poços, o 4 de Pouso Alegre, mas a gente viu que talvez ficou muito... Não é que não funcionou, deixou um pouco mais bagunçado. Então, para o ano que vem, o que a gente vai fazer? A gente não vai utilizar sequencial de forma automática. Sim, a gente vai utilizar uma sequência lógica de cada unidade, como a gente fez a ata de registro de preço, a gente vai fazer também para todos os processos de licitação, com a exceção das intenções de registro de preço que o próprio sistema já gera dentro do sistema, ok? Então, a partir do ano que vem, a gente vai definir, por ordem alfabética aqui, as atas serão de 1 a 1000, Reitoria Carmo Três Corações, de 1001 a 2000 Passos, de 2001
a 3 mil postos, de 3.001 a 4 mil Pouso Alegre. Ah, mas eu faço mais de 1.000. É muito difícil fazer, entendeu? Eu acho que dificilmente. Aqui a reitoria esse ano está no final do ano, está com 250 atas de registro de preço. Então não vai chegar a 1.000. A mesma coisa vai servir para pregão, para dispensa, para outras situações. A única coisa de pregão, dispensa, inexigibilidade, carona, participação de RP, em vez de ser de 1 a 1.000, vai ser de 1 a 100. Então, a reitoria vai ser de 1 a 100, passos vai ser de 101 a 200, postos de 201 a 300, de 301 a 400. Isso vai fazer o quê? Identificar melhor o processo. Então, a gente verificou lá, pregão 102, ele vai ser de Passos, o pregão 205 vai ser de Poços de Caldas, o pregão 301 vai ser de Pouso Alegre, a mesma coisa de dispensa, entendeu? Então, isso vai facilitar a identificação, vocês não vão precisar mais que eu finalize as requisições, vocês serão os próprios finalizadores de requisições de vocês. Também no Drive, vocês vão criar a pasta de vocês no Drive. Esse ano é uma pasta compartilhada do Drive com todas as unidades que está executando esse ano aqui. Então, vocês podem criar a pasta no Drive conforme a sua numeração. É bom e deixe os outros apenas como leitores e não como executores, porque aí vocês vão ser os responsáveis, entendeu? Para que é bom deixar todas as pessoas como leitores? Para verificar e não precisar ficar pedindo toda hora, talvez, documentos para vocês, principalmente nas estações compartilhadas. Ok? Ah, mas não é para fiscalizar? Não, pode ser, mas é para a gente ter o acesso e a transparência em virtude que a gente vai ser somente uma UASC. Ok? Então, hoje, de forma sequencial, o ano que vem vai ter uma sequência específica para cada unidade. E 2023, provavelmente, a sequência específica também, juntando Inconfidentes, Machado e Muzambinho, de forma a eles terem mais agilidade no seu processo e ter também autonomia de abertura, autonomia de outras situações de cada processo. Então, isso evita o quê? Evita que um abre o processo 10 e o outro vai lá abre o processo 10 de novo. Não. Um vai abrir o processo 10, o outro vai abrir o processo 110, 210, 310. Assim, de acordo com a sua sequência, de acordo com os seus processos. Outra situação também que a gente deixou na portaria aqui, a possibilidade dos diretores gerais das unidades serem também homologadores no sistema Comprasnet. Hoje, dificilmente, o Brega ia conseguir, se fosse aqui como reitor, homologar todas as estações de todos os campi, ia chegar tudo para ele. Então, o sistema deu possibilidade, a gente fez a portaria normativa, de forma que também os outros campi, os outros diretores também continuam como ordenadores de despesa. Então, mas não, a única coisa que vai mudar, o ASG 158137, a WASG de origem de vocês não poderá ser utilizada mais para nenhuma contratação. Lembrando que Pouso Alegre, Passo, Poços de Caldas, não pode contratar nem por carona com a WASG antiga de vocês. Ela vai servir para fazer os empenhos e os contratos, entendeu? E também para poderem participarem das licitações como participante. Ok? O Honório até colocou ali a possibilidade. Então, a gente vai estar fazendo de tudo para facilitar para a intervenção da reitoria em virtude da obrigatoriedade da centralização do ASC ser a mínima possível. Então, a gente não quer interferir em si, otimizar os serviços e de forma a compartilhar, de forma que a gente consiga fazer outras situações e talvez estudar um pouco mais, principalmente em virtude agora da nova lei de licitação, que a gente vai ter que se aprimorar com ela, principalmente no próximo ano.
Pessoal, outra situação que a gente vai ter que fazer no próximo ano também, aí isso vai ser de forma institucional, foi solicitado também pela CGU, através das reuniões que a gente teve esse ano, que vai ser a regulamentação da nova normativa de compras. Por que a gente não começou esse ano? Principalmente em virtude da regulamentação da nova lei de licitação. Ela não está inteiramente regulamentada, então falta muita coisa para regulamentar na nova lei de licitação. Então, a gente está aguardando a realização de todas as regulamentações, decretos, instruções normativas, valerem para a nova lei de licitações, para a gente poder fazer a nossa normativa interna de compras, que vai servir para todas as unidades. Então, aí a gente pode definir padrões e outras situações já, de forma a padronizar todas as contratações do Instituto. Então, vai ser um desafio para o ano que vem, essa nova normativa de compras e contratações. Pessoal, mais alguma dúvida sobre o calendário que a gente vai marcar de forma individual cada campus e depois até o final do mês? Lembrando que o PGC pedir para seus responsáveis, principalmente os pró-reitores, o DAP pedir para os servidores, o DAP de Paz, os Três Corações, Carmo de Minas, os pró-reitores, pedir para os servidores já encaminharem, fazer adequações do PAC conforme o calendário já de reitoria, Carmo de Minas, Três Corações. Dos outros campi, se vocês devolverem também, vocês têm que pedir para os requisitantes, o pessoal da TI, unidade de compras, também fazerem a adequação, se for necessário, para adequar o calendário de contratações de 2022. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, eu tinha programado essa reunião para 2 horas, porém ela ia ficar muito longa se eu fosse passar item por item. Então, eu quis fazer somente uma orientação geral e depois a gente vai fazer pelo menos 1 hora com cada pró-reitoria e cada unidade para a gente fazer de forma específica cada unidade. Para a gente não, talvez, perder o tempo de vocês e a gente talvez se concentrar em resolver situações pontuais com cada unidade ou cada pró-reitoria ou diretoria. Honório, Fabrício, quer finalizar? Quer falar alguma coisa? Marcão, então, assim, já vou me antecipar antes do Fabrício, se você falou alguma coisa, só para complementar, né, o que eu coloquei ali no chat, quando a gente fez a reunião aqui pensando nessa divisão, também para facilitar, a gente chamou o Felipe na época, né, Marcão? Pensando assim, na hora do empenho, já que as unidades continuem com a liberdade, né, com a liberdade, com toda a autonomia de fazer o empenho, liquidação, financeira, tudo continua, aí do exemplo, né, posso usar Alegre por enquanto. Então, aí o Felipe falou que ficava mais fácil, né, inclusive futuramente para ele, assim, não, se eu vou puxar um processo, na hora de puxar lá o item para empenhar, eu já sei, se não é vamos citar um exemplo do 200, né, se não é de 201 a 300, não é meu. E aí a rotina do dia a dia depois já vai fazer com que as pessoas, não, peraí, tá alguma coisa errada, né? Porque pode acontecer alguma falha humana nesse processo, pós-causa, no caso aí do exemplo, ou do 301 ao 400, etc. Então, assim, foi com isso que a gente pensou nessa numeração, e aí o quantitativo foi em função do histórico, que é o que o Marcão já comentou aí. No mais, gente, a gente tem um grande desafio, mas a área é competente o suficiente para fazer isso. O resto é minimizar mesmo os gargalos aí para que a gente faça uma limonada do processo. Beleza? Obrigadão, um abraço para todos. Pessoal, até mais. Vou encerrar a gravação aqui.